Certo, estamos aqui mais uma vez e nesse vídeo eu vou falar um tema agora muito importante, interessante para todas as pessoas que convivem, não é, ou vivem em condomínios, tá? Vamos falar sobre a proibição de animais nos condomínios, tá? Até quando isso é possível, como que isso é possível e se realmente as pessoas, né, estão obrigadas a acatarem as determinações de proibição, tá? Tanto é que esse tema, tá, já foi muito judicializado, nós temos visto muitos processos já encerrados, processos em andamento e, invariavelmente, muitos processos que ainda deverão ser propostos por conta desse tema, tá? Inclusive, o STJ teve que se posicionar em relação, não é, a esse assunto para dar determinadas diretrizes, determinadas orientações, tanto no âmbito extrajudicial, tá? Para que os administradores de condomínio saibam o que fazer, os síndicos também saibam como fazer, e até mesmo para direcionar determinadas decisões de processos em andamento. Tá? Então vamos entender aqui um pouco. Nós sabemos que existem diversos animais, diversas espécies, tá? Diversas raças, tipos. Existem os domésticos, né, que são aqueles que já são da família, não é? Há muito tempo a família tradicional já trata ali, não é, os seus bichinhos de estimação. São os domésticos. Só que hoje em dia nós temos, além, né, na possibilidade de termos em casa animais domésticos, temos também possibilidade de ter animais determinados, tá? Animais de espécie selvagem ou exóticos, tá? Regulamentado, tá? Logicamente, se for olhar pelo lado legal, tá, da situação. Então, animais domésticos, selvagens ou exóticos. A criação, tá, de qualquer desses tipos de animais entra em confronto com pelo menos dois institutos, tá? Ou duas situações. A primeira, tá, é a função social da propriedade. Ou seja, para que a propriedade foi instituída? A moradia, não é? Qual é a função que o legislador e a sociedade dão àquela moradia, aquele imóvel, tá bom? Então a criação se depara, tá, com a função social da propriedade. E também o direito de vizinhança, já que hoje ninguém vive isolado, não é? Principalmente nos grandes centros urbanos e também nas periferias, nos periféricos, todo mundo tem um vizinho, não é? E ainda mais quem vive em condomínio predial, não é? Em apartamentos, tem um vizinho embaixo, tem um vizinho em cima e tem vizinho também do lado esquerdo e do lado direito. Então não dá para fugir dessa responsabilidade da função social e também ao respeito ao direito de vizinhança, tá? Eu tratei de escrever aqui já o posicionamento, né, adotado pelo STJ. Qual é o entendimento dele diante desse assunto, já que os processos, não é, judicializados chegaram até a Corte Superior para tentar aí estabelecer um parâmetro razoável. E nós temos aqui pelo menos 3 situações e certamente você se enquadra dentro do seu condomínio em alguma delas. Então vamos entender. A primeira, tá? A convenção, tá, condominial, que é o documento, né, mestre ali, que rege as relações e as situações dentro daquele ambiente, quando ela não regula, tá? A convenção pode ser omissa? Às vezes sim, tá? Não é o ideal, mas às vezes a convenção não regula. E o STJ tratou, né, de expor essa hipótese. Quando não regula, o que fazer? Está livre, está liberado, todo mundo faz o que quiser, não é? Cada um cria o bicho que quiser, o animal que quiser, vai com ele aonde quer, não é? Bom, não é assim. Quando a convenção não regula, nós temos 2 dispositivos, tá, legais para regular esse assunto. Ou seja, o artigo 1336, inciso 4 do Código Civil e também o artigo 19 da Lei 4.591. Resumidamente, esses 2 dispositivos tratam sobre os direitos e deveres da pessoa que vive, né, dentro do condomínio. Tá? Então existem direitos, né, e também existem deveres.
aqui a pessoa não está submetida à convenção, porque ela não regula, no entanto, ela deve observar, deve obediência aos dispositivos legais, tá certo? Entre eles é zelar pelo sossego, tá? Pela saúde, pela segurança, tá? E também zelar pelo direito de vizinhança, tá bom? Tem os direitos como condômino? Sim, existe, tá? De usar o bem, fruir o bem, fazer o bom uso, tá? Com as finalidades que nós já falamos ali, de acordo com a função social. Agora, a segunda hipótese. O que ela diz? Bom, se a convenção proibir, proíbe totalmente a criação ou a existência, não é a permanência de animais. Se é o seu caso, se o seu condomínio tem uma convenção onde proíbe totalmente, essa restrição, tá, segundo o entendimento do STJ e também é o entendimento que nós nos filiamos, essa restrição é desarrazoada, né? O que quer dizer isso? Bom, não tem razão, não tem o porquê de um condomínio restringir totalmente a permanência, a criação ou a existência de animais dentro daquele ambiente. Por quê? Aí que nós explicamos. Porque não atende o interesse social. Tá? Então, qual que é o interesse da sociedade? A sociedade tem se mostrado um interesse muito forte em relação a essa afetividade com os animais. Tá? Então, o interesse social deve ser também atendido, porque hoje as famílias estão cada vez menores. O marido, a mulher, e muitas vezes não existe filho, e o animal ele vem justamente para substituir um filho, tá? Que aquele casal não tenha. Ou se o casal tem um filho ou tem 2 filhos, o animal ele ajuda para somar, para integrar aquela família. Tanto não é que você já deve ter ouvido falar alguma coisa ou não, mas em muitos processos, tá? De divórcio, de solução de união estável, nós vemos que existe ali um litígio também em relação quem ficará com a guarda daquele animal ou quem arcará com os custos, pagará as despesas e tudo mais. Por isso que o interesse social tem crescido, tá? E deve ser atendido em relação à criação de animais dentro dos seus lares. Então vamos lá. A convenção não é absoluta, tá? A convenção ela se sujeita à lei. Nesse caso, nós temos a lei civil, o Código Civil, que regula a relação entre as pessoas. Então, a convenção não pode proibir porque a lei não proíbe, tá? Então, a lei regulamenta ou dá a possibilidade que a convenção regule. Então, a convenção não pode se ver como absoluta e proibir totalmente, indistintamente, a criação ou a existência de animais. Tá bom? Então vamos lá. Terceiro ponto é a convenção que regula, ela fala alguma coisa, ela cria alguma norma, cria procedimentos, ela determina como que vai se dar a criação ou a permanência, a existência de animais dentro daquele ambiente condominial. Então, como deve ser então essa regulação? Tá? Essa regulação deve ser o seguinte: restringir, pode restringir animais ou espécies de animais que causem incômodo. Então, não pode ser, como aqui, uma proibição total, sem distinção. Deve exatamente especificar quais animais ou quais espécies causem incômodo. Tá bom? Porque existem muitos animais silenciosos, não causam incômodo, não causam risco à segurança, à saúde de ninguém, ao sossego de ninguém. Então, não há motivos para que esses animais ou essas espécies sejam proibidas ou restringidas. Tá? Segundo ponto aqui é observar a realidade do condomínio. Qual município que esse condomínio está situado? Tá? É numa grande cidade, numa cidade do interior? Então, qual é o perfil dos moradores daquele condomínio? Qual é a vontade da maioria daquele condomínio? Então, o administrador, o síndico,
E os próprios moradores devem, não é, porque são eles quem aprovam, quem votam a convenção condominial, devem observar a realidade do condomínio, se é um condomínio onde existem muitos idosos, por exemplo, não é? E por aí vai. Então, para se colocar na convenção um regulamento sobre os animais, a realidade do condomínio deve ser observada, tá bom? Porque isso realmente pesa muito na hora de criar ali um regulamento, um regramento sobre isso. E o terceiro ponto aqui do regulamento é que essa regulamentação seja explícita e motivada. Ou seja, não pode estar nas entrelinhas, tem que estar realmente escrito, expresso, tá? Tem que estar claro para todo mundo e acessível, né, o documento para que as pessoas saibam, né, de repente, inquilinos, moradores, condôminos, visitantes, tá, tenham conhecimento. E motivada. Se for ocorrer alguma restrição, deve-se saber o porquê, não é? Então, não é simplesmente inserir uma cláusula de restrição ou alguma proibição sem que isso fique claro, explicado, tá? Então, por isso que nós temos aqui o item da motivação, tá ok? Bom, é basicamente isso. Para o vídeo não ficar muito longo, nós colocaremos aqui um texto escrito na descrição desse vídeo para que você entenda melhor sobre essa questão, tá certo? Não esqueça de curtir esse vídeo, se você gostou, se foi útil para você, você compartilha com alguém que você acha que precisa saber dessas informações, tá certo? Para esses e mais conteúdos, mais dicas de direito, você pode acessar também as nossas redes sociais, pelo Instagram, pelo Facebook, tá bom? E se você quiser complementar aqui esse assunto, você pode colocar aqui os seus comentários nesse vídeo, tá ok? Forte abraço e não se esqueça de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.